Olá pessoal, muito prazer, eu sou o Márcio Piano, CEO da Fox Networks. E hoje nessa Masterclass eu vou ensinar para você como criar conteúdo de valor e realmente relevante para o seu público-alvo. Descobrir quais são os melhores formatos para poder transformar seguidores em reais compradores. E o melhor de tudo, fechando aqui com como você vai avaliar se o que eu estou te falando está funcionando aí na sua estratégia. Então chega de enrolação, vem comigo, vamos pro vídeo agora. Então conta pra gente, Márcio, como é que funciona então toda essa sua estratégia? Na verdade, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que não existe mágica, né, pessoal? Aqui não existe nada, não existe um hack para estar fazendo isso. É importante entender que a gente tem, na verdade, um método de trabalho. E aí, com base nisso, a gente vai conseguir fazer aí todos os resultados que você está procurando. Então, o primeiro ponto é, qual é a metodologia? O que a gente precisa pensar, na verdade? A gente precisa entender que se eu estou procurando encontrar novos clientes, eu estou falando do famoso topo do funil ali, né? Fazendo analogia aqui e tal, mas vamos esquecer o funil, vamos pensar de uma forma mais simples aqui. Eu preciso encontrar mais pessoas às quais eu queira oferecer o meu produto. E obviamente essas pessoas têm que ter interesse naquilo que eu vendo, né? Não pode ser uma coisa completamente fora ali dos interesses dela. Então, o que a gente tem que entender? Vamos olhar aqui esse gráfico que a gente tem aqui, né? Ó, nesse gráfico você pode notar que a gente tem aqui algumas etapas, algumas fases. Por quê? Porque isso simboliza aqui que seria uma jornada, né? De topo até o final dessa jornada. Mas o que eu quero chamar a atenção para aqui hoje aqui é essa primeira jornada, essa primeira casinha aqui, né? Vamos falar do que a gente chama de descoberta. Por que descoberta? Porque é o topo, na verdade, né? Descoberta é colocar o seu produto, seu mercado, seu serviço, enfim, fazer com que você apareça mais ali para o seu público-alvo. Então a gente chama essa etapa de descoberta. E qual é o objetivo dessa etapa? Você precisa gerar identificação com essa galerinha toda aí. E o que é identificação? O que é fazer conteúdo para isso, de forma para gerar valor? Pessoal, vocês precisam criar conteúdo nessa primeira etapa que respondam dúvidas que já são existentes no mercado. Não adianta ficar inventando história, dia do tomate, dia, enfim, da bicicleta e tal, para poder chamar atenção. Não faz sentido nenhum. Então vamos prestar atenção. Qual que é a ideia? É que vocês consigam fazer conteúdo que ajude a responder elementos que são mais buscados no Google, dúvidas mais pontuais do seu mercado, ou seja, coisas que são relevantes. E aquilo vai ter o objetivo de ajudar a pessoa a começar a compreender ali, enfim, resolver uma dúvida que ela tenha. Lembrando o seguinte, o que é mais importante? O seu conteúdo é a primeira prestação de serviço que você faz para o seu mercado. Então ela tem que ser muito bem feita em cima disso, né? Mas tá bom, Márcio, como é que a gente faz aqui então para poder entender que tipo de conteúdo eu vou produzir? Como é que eu descubro tudo isso? Então vem comigo e vamos prestar atenção nesse ponto aqui também. Olha, existe uma plataforma chamada Also Asked. Ó, tô mostrando para vocês aqui, ó, vamos entrar nela, tá tudo certinho, né, para estar fazendo. Ó, Also Asked. E aí quando você entra nessa plataforma, ela vai cair nessa telinha aqui, ó, você vai clicar nessa questão aqui enfim, do login, né, como um todo, e vai abrir para você essa outra tela aqui, ó, tá vendo? Mas o que eu quero destacar para vocês aqui, ó? Essa outra tela, ela tem aqui, na verdade, uma ferramenta de busca, tá vendo aqui, ó? Eu vou até destacar aqui esse termo, né, que eu usei hipoteticamente só para a gente poder estar fazendo aqui de forma didática. Mas quando a gente olha essa questão do ponto didático e faz essa busca, né, baseado, olha, Brasil, Estado, então é muito legal que você pode usar aqui vários elementos. Mas no fundo, o que isso significa, na verdade? Cara, essa plataforma vai fazer uma busca em todas as perguntas que foram realizadas no Google nos últimos dias, nas últimas horas ali, é quase em tempo real esse negócio aqui, é muito bom. E o que é legal? Não estou buscando palavra-chave para você fazer qualquer estratégia, eu estou buscando aqui de fato o que são as perguntas que são feitas. Significa o quê? A partir do momento que eu coloco um termo aqui, coloquei de uma certa forma essa palavra, desculpa, essa busca que eu quero, né? Ou seja, essa informação é referente ao meu mercado. Quais serão as dúvidas do meu mercado referentes a isso? E ele traz pra gente aqui nesse formato aqui, ó, de mind map. Olha que legal. Então você começa a ver alguns nós aqui, né? O que significa isso, Márcio? Significa o seguinte, pessoal. Quando você faz esse termo de busca, ele começa a identificar e agrupar para você perguntas que estão dentro desse contexto que fazem todo o sentido para o que você perguntou. Ou seja, olha que legal. A partir desses pontos, eu consigo enxergar quais são as perguntas que o meu público-alvo estão fazendo. Olha que forma mais fácil de entender aqui pesquisa de mercado. Então, a partir desse ponto, e entendendo que isso aqui são buscas feitas pelo
pelas dores e dúvidas do meu mercado, poxa, eu vou criar conteúdo que ajude a responder essas dúvidas. É claro que é importante você conseguir escolher aqui quais são as que fazem sentido para você responder, né? Quais são suas especialidades, ou o que tem a ver com o teu produto lá no final das contas, ou o seu serviço. Então, quando você olha para cá, qual é a sacada que a gente tem aqui, na verdade? A gente tem a sacada do tipo assim, se essas são as perguntas, eu vou criar conteúdo para responder. E como isso aqui é basicamente em tempo real, você tem muito insumo para poder estar criando conteúdo. Então começa por aí, ó. Criar conteúdo inteligente começa fazendo conteúdo baseado em que gera valor, que responda a dúvidas, ou seja, os temas mais buscados do seu mercado. Então, olha só, vamos falar aqui, quando a gente cria conteúdo de topo, a ideia é que você faça esse tipo de pensamento estratégico. Então usa aí o Also Ask It, pega uma série de coisas, aí gera esse mapinha legal que é o Mind Map, pô, dá para fazer download desse mapinha inclusive, dá para fazer isso, e a partir dali você tem toda uma pauta para poder trabalhar. Em outros momentos, em outras webinars, masterclass, a gente vai falar das outras etapas, de como você continua toda essa conversa, né, para poder gerar venda de fato. Mas hoje é como é que eu chamo a atenção desse meu público, tá bom? Então, sem enrolação, vamos olhar isso aqui de fato. O ponto-chave também aqui é, tá bom, mas entendi, como é que eu faço então para criar o conteúdo? Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. Olha que interessante esse primeiro exemplo aqui. Tá vendo que o próprio formato aqui, na verdade, acabou ajudando? Ela traz a pergunta já bem aqui no título. E essa pergunta é uma pergunta que está muito, mas muito próxima do que ela encontrou no Also Ask It, por exemplo. E aí, por que você faz isso? Por causa do pensamento, da procura. Se você está tendo um modelo mental de busca baseado nessa palavra-chave, enfim, nesse título, desta forma, se você cria o título do teu vídeo com a mesma escrita, vamos dizer assim, né? Ou muito próximo do que está a pergunta, a probabilidade dele se identificar com isso é muito grande, porque você está respondendo ao que ele está buscando. Então olha que interessante, se você está alcançando o público-alvo correto, né, com a tua estratégia, a gente vai entrar em outras conversas e outros momentos para isso, mas se você está alcançando o seu público-alvo correto, com a mensagem correta, a identificação se torna muito mais relevante, de fato. E o que ele vai esperar é que depois você continue conversando a respeito disso, né, no seu perfil, enfim, nos seus conteúdos para mostrar autoridade, para fazer tudo isso. Mas olha que interessante esse caso. Vamos ver um segundo exemplo aqui também. Olha o segundo exemplo. De novo aparece o quê? Um título que é totalmente alinhado com o que foi buscado, que foi pesquisado ali. E olha que interessante, esses dois exemplos que eu mostrei são dois exemplos de um formato que é o Reels. E por que eu estou fazendo em formato Reels para a etapa de descoberta? Porque o algoritmo do Instagram tem dois sistemas rápidos de trabalho. Um deles, ele vai entregar mais conteúdo para quem é seguidor. Outro deles, ele vai entregar mais conteúdo para quem não é seguidor. Ele vai dar essa preferência justamente para fazer você escalar. E quando a gente fala do Reels, Reels é o melhor formato para encontrar não seguidores. Claro, você pode impactar seus seguidores também, mas a grande maioria é não seguidores. Então, olha só, vou fazer uma estratégia de conteúdo para trazer mais clientes, para atrair mais gente para o meu mercado, para o meu canal, enfim que seja. Então eu vou dar prioridade para Reels. E qual é o conteúdo que você vai fazer no Reels? O conteúdo que responda dores, dúvidas e objeções do seu público-alvo, sabendo já que você já aprendeu aqui comigo agora como você descobre qual é a pergunta que ele está fazendo para estar se estruturando. Então, olha só, Reels respondendo perguntas que são relevantes para o seu público-alvo, você tem muito mais chance de gerar identificação, empatia, para começar a mostrar aquilo que você de fato conhece, ou a sua marca conhece. Mas, como é que a gente avalia e descobre se está funcionando? Eu fiz o Reels, fiz o título, avaliei tudo bonitinho. Como é que eu olho tudo isso aí? Vem comigo aqui que eu vou te mostrar mais uma etapa agora bacana. Ó, olha o teu painel profissional no Instagram e aí vocês vão ver esse menu que eu chamo daqui de visualizações. Aí você vai clicar nessas visualizações e o que você vai ver de cara já aqui embaixo? Tem um gráfico aqui muito legal que mostra a relação entre alcance de seguidores e não seguidores. Então a gente começa a olhar para cá para poder falar, opa, se o meu objetivo é atrair público novo, esse gráfico tem que estar pelo menos 50-50 ali, ou mais cadenciado para a questão de quem não é seguidor. Porque aí você tem um pouco de certeza que você está alcançando um público novo, está alcançando ali
o que você está desejando. E olha que interessante, você pode vir também aqui e clicar especificamente no post, no Reels que você fez, para poder descobrir o quanto aquele post foi efetivo nessa estratégia. E aí você vai fazer a mesma leitura, olha só, aqui eu estou olhando um gráfico especificamente daquele post que eu chamei ali, né, aquele do Reels como um todo, mas ele está distribuindo para mim aqui o que eu tive de seguidores e não seguidores com base nessa peça. Pô, só isso é bastante olhar? Claro que não. A gente tem que olhar isso, mas também é importante olhar uma outra métrica. Vamos descer mais um pouquinho aqui a telinha e olha só, que é a de retenção. Qual é o tempo de retenção da atenção nesse meu Reels, na verdade? Então você começa a olhar por aqui também. Sempre importante ali tentar fazer quanto mais retenção, mais sinais sociais você entrega para o algoritmo de relevância e mais ele vai te entregar a métrica, a forma mágica que todo mundo discute, mas é basicamente isso. Então olha que interessante, fazendo um resumo geral aqui, breve, né, que eu quero ficar dentro de 15 minutinhos aqui, no máximo com essa web, né, com essa masterclass aqui com vocês. Então olha, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu como que você vai descobrir o que o teu mercado está procurando para ajudar a responder através de um conteúdo relevante, preferencialmente dentro de um formato de Reels, porque a gente sabe que entrega para mais para fora, né, da tua bolha como um todo, e a gente aprendeu uma forma muito rápida como é que eu consigo avaliar se está funcionando. E eu garanto para você, se você começar a fazer esse primeiro modelo estratégico para estar trabalhando, você certamente vai ver um grande impacto no resto do funil. E por que isso? Porque, pessoal, essa é a etapa mais importante de qualquer relação de comunicação e negócio que você venha fazendo nas suas redes. Porque se você impacta o público errado, se você começa a se identificar com coisas que não fazem sentido para o seu negócio, você só vai estar poluindo toda a sua estrutura de funil, enfim, sua jornada, o teu público-alvo, e aí, obviamente, você vai ter muita dificuldade para estar vendendo o que você oferece. Ok? Então, bacana, essa foi a Masterclass de hoje. Então, obrigado mais uma vez, até a próxima, a gente se vê em breve.